Vamos tratar agora das garantias das obrigações. A gente conhece os direitos reais de garantia, né, que também funcionam como garantia das obrigações, sem dúvida nenhuma, como a gente já viu lá ainda nos direitos reais. Porém, agora a gente vai falar de outras garantias que não as reais, ou seja, garantias do direito obrigacional. A primeira delas, é um tipo de garantia chamado arras, hum, chamado arras. Arras vocês já ouviram falar com certeza no direito moderno, é um sinal, a entrada em dinheiro que se dá. Por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, muito comum, né, se pagar primeiro um sinal para garantir, e aqui está a nossa palavra-chave, a conclusão dessa compra e venda, em um segundo momento. Então, aquele que dá esse sinal, esse dinheiro, se ele não concluir o negócio depois, ele vai perder esse sinal. Já o vendedor, se ele deixar de concluir esse negócio, ele vai ter de devolver em dobro, claro, né? Senão não teria essa questão de penalizar o vendedor se ele simplesmente devolvesse o dinheiro, já que esse dinheiro era do próprio comprador. Aqui a gente tem, porque enquanto muito comum na compra e venda. As arras podem funcionar em outros contratos, mas muito comum na compra e venda, porque é na compra e venda que a gente vai ter essa situação possível, de alguém querer dar esse sinal e garantir, que depois se conclua o contrato, uma vez que, lembre muito bem, que na compra e venda é possível isso, que seja que o vendedor acabe vendendo para uma outra pessoa, na teoria, já que o vendedor não precisa ser o proprietário da coisa e, no caso, ele se obriga em transferir a propriedade, não é de imediato isso. Então pode ser que ele acabe vendendo para uma outra pessoa, mas aí ele vai então acabar tendo que devolver em dobro esse sinal, essas arras, se tiver. Uma outra forma de garantia das obrigações é a chamada stipulatio pena. Vocês conhecem a stipulatio como contrato verbal, e é dela mesmo que nós estamos falando. Aqui se faz esse contrato verbal com o conteúdo, que, como vocês sabem, pode ser qualquer tipo de conteúdo, porque ele é abstrato. Conteúdo é uma pena, uma penalização, certo? Então aqui a gente tem uma chamada cláusula penal ou uma multa contratual. Então o que a gente conhece como multa contratual pode ser feita, em qualquer contrato podem as partes fazerem uma multa contratual, estipular uma multa contratual, para usar o próprio termo, em forma de uma stipulatio. E a gente teria então uma stipulatio pena. Também funcionam como garantias das obrigações as chamadas garantias pessoais. Por que pessoais? Aqui vai ter uma pessoa que vai garantir. Enquanto que nas garantias reais, que a gente já estudou, a gente tem uma coisa que vai garantir, nas garantias pessoais a gente tem uma pessoa. Por exemplo, no caso da fiança. Todo mundo aqui já ouviu falar com certeza do fiador. Por exemplo, para um contrato de locação. Então, a fiança aqui é uma garantia pessoal. Na verdade, um contrato acessório, em que a gente vai ter um terceiro que vai se juntar ao devedor principal, como fiador, se obrigando, então, pelo cumprimento da obrigação. A diferença aqui é que não vamos confundir com a fiança do direito moderno, correto? A gente precisa observar aqui a fiança para o direito romano. E no direito romano, esse fiador vai, na verdade, ser um devedor solidário do devedor principal. Então, no direito clássico, não tem uma preferência pelo devedor principal. Então, poderia o credor já cobrar direto o fiador antes mesmo de cobrar o devedor principal. Isso é alterado no direito justinianeu, que ganha então contornos parecidos com o que a gente vai ter hoje. Então vai se criar primeiro o beneficium ordinis, ou seja, vai primeiro cobrar do devedor principal e depois do fiador. Por isso é um beneficium ordinis, vai ter uma ordem de cobrança. Tem também o beneficium divisionis, beneficium divisionis, ou seja, cada um é responsável por metade, por exemplo, se a gente tem um devedor principal e um fiador. E, por fim, se consolida o direito de regresso, ou seja, se o fiador pagar, ele vai poder depois cobrar do outro devedor. Certo? Porque no direito clássico isso não era claro, não se tinha
esse direito de regresso. Passando das garantias das obrigações, vamos falar agora sobre a extinção das obrigações. Como que termina uma obrigação? E aí, a solução mais óbvia, com perdão do trocadilho, é a solúcio. Uma obrigação é criada para ser paga. Esse é o caminho mais óbvio e é como realmente termina a grande maioria das obrigações. Mais raramente, mas aí é aí onde nós, juristas, advogados, vamos atuar, vai acontecer o chamado inadimplemento, que a gente vai ver depois, certo? Então aqui a gente está no campo do adimplemento, ou seja, aqui a obrigação segue o seu curso natural. E o curso mais óbvio desse adimplemento é o pagamento, ou seja, pagar aquilo como foi devido, provavelmente em dinheiro. Agora, é possível também uma outra forma de adimplemento, um tipo outro de pagamento, a gente pode até dizer, é a chamada datio insolutum, ou dação em pagamento. Aqui as partes precisam acordar em substituir o objeto do pagamento. Então imaginem que Caio deve para Tício 500 sesterços. No dia de se pagar os 500 sesterços, Caio chega para Tício e diz, olha, eu não tenho esse dinheiro agora, mas eu tenho aqui 3 vacas que valem mais ou menos isso. Você não aceita isso? Tício precisa aceitar? Não precisa. Tício é credor de 500 sesterços, mas Tício pode aceitar. Então, se as partes, então, assim, o acordam, eles podem substituir isso, esse objeto do pagamento, fazendo, então, uma dação em pagamento. Uma outra possível extinção das obrigações é a chamada compensatio ou compensação. Aqui a gente vai ter a situação em que alguém é credor de uma outra pessoa e, ao mesmo tempo, é devedor dessa mesma pessoa em uma outra obrigação. Aí é possível fazer uma compensação. O que é preciso lembrar na compensação? Ela nunca vai operar de uma forma automática. Tá? Isso é preciso que seja feito de forma expressa. Além disso, não dá para compensar coisas diversas. Só dá para compensar dinheiro com dinheiro, trigo com trigo, não dá para compensar coisas diversas. E precisa ser expressa, não pode ser automática. Uma outra forma muito interessante, mais complicada de se extinguir uma obrigação é a chamada novatio ou novação. Olha, vale lembrar que tudo isso aqui funciona do mesmo jeito no direito moderno. Tá? E essa novação, ela pode... O que ela é a novação? A novação é a criação de uma nova obrigação. Por isso, então, novatio, cria-se uma nova obrigação que vai substituir a antiga. Por isso que a gente está aqui falando de uma extinção das obrigações, porque é a nova que vai extinguir a antiga. A nova obrigação, ela pode ter como tipo uma novação subjetiva ou objetiva. Para começar, para se fazer essa nova obrigação, precisa ter um elemento novo. Tá? E esse elemento, então, vai caracterizar uma novação subjetiva ou objetiva. Subjetiva quando há uma mudança em relação às partes, aos sujeitos. Tá? Então, Tício deve para Caio, e aí eles acordam que não, Tício vão mudar essa obrigação, em vez de Tício dever para Caio, Tício vai dever para Mévio. Claro, todo mundo precisa aceitar isso, certo? E pode ser uma novação objetiva, ou seja, vai ter uma alteração no objeto da obrigação. Então se cria uma cláusula nova, muda-se o objeto. Então aqui também é possível fazer uma novação objetiva. Não confunda a novação objetiva com a dação em pagamento. Não é fácil a diferenciação, tanto é que no direito francês é a mesma coisa. Mas a diferença aqui, enquanto que na dação em pagamento, a gente vai ter a extinção imediata da obrigação. Na verdade, não se cria uma nova obrigação, só troca o objeto da obrigação. Na novação, se cria uma nova obrigação trocando um objeto, para ser adimplida depois. Certo? Vamos mais um tópico do direito das obrigações, que é a transmissão das obrigações. Aqui, eu poderia terminar já aqui essa aula, porque a transmissão das obrigações, de fato, não existia em Roma. Tá? Os romanos não admitiam transmitir uma obrigação. O que é a transmissão das obrigações? Olha,
eu tenho um crédito contratício de R$ 100. Só que eu quero transmitir isso para o meu sobrinho. Em vez do Tício pagar para mim, ele vai pagar para o meu sobrinho. Ué, para o Tício tanto faz, concordam? Ele vai ter que pagar de qualquer jeito. E eu quero dar de presente para o meu sobrinho. O que eu posso fazer no direito hoje? Uma cessão de crédito. Em Roma não tem isso. Tá? Em Roma não é possível transmitir as obrigações. Formalmente. Senão a gente não estava aqui conversando. Por que isso? Porque os romanos acreditavam que a obrigação era muito pessoal. Não dava para transmitir. Lembram que eles respondiam com o seu próprio corpo? A partir da Lex Petelia Papiria que mudou isso, lá em 326 a.C. Então, era muito arraigado isso para os romanos. Então, eles não faziam essa transmissão das obrigações. Porém, na prática, eles faziam sim, porque às vezes acabava sendo necessário. Então, eles faziam subterfúgios para conseguir transmitir as obrigações. Uma forma prática de se fazer isso é a novação, que a gente acabou de falar. Ora, a gente faz uma nova obrigação trocando as pessoas, concordam? Está transmitindo uma obrigação. Por que isso é um pouco complicado? Porque vai precisar chamar todas as pessoas para poder fazer isso. Para novar uma obrigação, eu preciso chamar as outras pessoas. Eu preciso chamar esse devedor também. E se ele não quiser? Aí não vai conseguir fazer. Porque ele não tem que querer muita coisa aqui, o devedor. Se ele deve R$ 100 para mim, tanto faz para ele pagar para o meu sobrinho. Mas com a novação, ele vai ter que ser chamado aqui sim. Uma outra solução, e aqui prestem atenção porque ela é bastante complicada, é a chamada procuratio in rem suam, esse pomposo nome, uma procuração em causa, em coisa própria, em coisa sua. Vocês já conseguem traduzir aqui. Por que é estranho em coisa, em causa própria? Ora, alguém faz uma procuração é para representar alguém. Ou seja, aquela representação que em Roma não existe, que é feita por meio do quê? Do mandato, como a gente já acabou de ver na aula passada. É o mandato que vai fazer essa representação indireta. Então, que vai o mandatário realizar em nome próprio e depois prestar contas para o mandante. Então, o mandatário, ele age que em interesse do mandante. Aqui não, ele vai agir em interesse próprio, o que é muito diferente, mas é o que a gente quer fazer aqui, o que os romanos queriam fazer. Por quê? O mandatário é o que vai receber o crédito. Então, o que se faz? Alguém faz o mandante, ou o credor, que vai transmitir esse crédito, faz um mandato com o mandatário, claro, para com aquele que vai receber esse crédito. Então, o mandatário vai cobrar a dívida em nome próprio, porque é o mandato, mas, normalmente, o que seria em interesse do mandante, na prática aqui, vai ser em interesse dele mesmo. O que é um pouco esquisito, mas é um instrumento que eles encontraram para fazer isso. E por que simplesmente não usa o mandato comum? Porque no mandato comum, o que o mandante poderia fazer? Ele podia ir lá e cobrar. Ele deve receber aquilo. E aqui não, eles não querem isso. O mandante quer que fique com o mandatário. Então o mandante abre mão da chamada actio mandati, que era a ação que ele teria para cobrar o mandatário. E com isso, ele não tem como cobrar o mandatário, e o mandatário é que vai cobrar essa dívida. E vai ficar com o dinheiro. Então vejam como os romanos descobriram uma forma de não trair as suas tradições, ou seja, não é uma transmissão mesmo formal da obrigação, mas é uma forma de se cobrar a obrigação de uma forma diferente por uma outra pessoa e com isso, na prática, chegar a transmitir esse crédito.